Como eu poderia saber que aquele momento mudaria minha vida para sempre? Era apenas um dia comum em Florianópolis, um daqueles dias ensolarados e preguiçosos, até eu entrar naquele quarto. Quando percebi que a porta estava ligeiramente entreaberta, algo dentro de mim vacilou. Em questão de segundos eu poderia ter virado as costas, ignorado o que meus instintos me diziam, mas não o fiz. Porque no instante em que meus olhos se ajustaram à penumbra e eu compreendi o que estava vendo, soube que nada, absolutamente nada, seria como antes. E sim, a culpa era minha. Fui eu quem começou tudo isso, e fui eu quem não conseguiu parar. Jorge estava no trabalho, como de costume. A casa, uma construção ampla e moderna com vista para a Lagoa da Conceição, estava mergulhada em um silêncio quase absoluto. Digo quase porque eu ouvia sons fracos vindo do andar de cima. Caio, meu enteado, estava em seu quarto. A princípio não dei importância. Apenas mais um momento de um jovem de 23 anos, perdido em seu próprio universo digital. Mas então, um pensamento ocioso me ocorreu. Talvez ele quisesse um café. Uma pequena conversa poderia ser agradável, quebrar a monotonia da tarde. Ele sempre foi um rapaz quieto, educado, mas distante. Filho do primeiro casamento de Jorge, ele morava conosco há quase 5 anos, desde que sua mãe se mudou para Portugal. Nossa relação era cordial, mas superficial, como a de dois estranhos educados que dividem o mesmo teto. Subindo as escadas de madeira, que rangiam suavemente sob meus pés, tentei identificar a natureza dos sons. Pareciam vozes abafadas, um murmúrio constante. Ao me aproximar do quarto dele, notei a fresta na porta, uma linha de luz escapando para o corredor escuro. Respirei fundo, pronta para chamá-lo pelo nome, mas as palavras morreram na minha garganta quando meu olhar encontrou Caio. Ele estava sentado na beirada da cama, com o notebook apoiado nos joelhos. A tela brilhante lançava uma luz azulada e fria em seu rosto concentrado. Suas mãos se moviam com agilidade sobre o teclado, e meu primeiro pensamento foi que ele estava apenas assistindo a algo emocionante. Talvez um filme de ação, uma partida de videogame. Contudo, bastou eu dar mais um passo para o lado, mudando meu ângulo de visão, para que o sangue fugisse do meu rosto e um calafrio percorresse minha espinha. Naquele momento, eu entendi exatamente o que Caio estava fazendo. Meu olhar se fixou no reflexo pálido na tela do notebook, e uma onda de choque e gelo tomou conta de mim. Eu não esperava por aquilo. Eu não queria ter visto aquilo. Caio se mexeu desconfortavelmente, tentando se recompor, diminuindo o volume do notebook em um movimento frenético, mas era tarde demais. O momento já havia se instalado entre nós, indelével. Quando nossos olhares se encontraram, o rosto dele se tornou um mapa de vergonha. Suas bochechas queimavam em um tom de vermelho vivo, e em seus olhos havia um constrangimento tão puro e profundo que me fez sentir fisicamente mal. Me desculpe, ele murmurou, desviando o olhar para o chão, incapaz de me encarar. Eu fiquei paralisada, presa no lugar, sentindo o ar ficar rarefeito. A porta. Comecei a dizer, mas eu não tinha a menor ideia do que estava tentando formular. Um calor estranho começou a se espalhar pelo meu peito. Sim, eu estava constrangida, mas na minha cabeça, um turbilhão de pensamentos que eu não conseguia decifrar começou a se formar. Saí do quarto rapidamente, quase tropeçando nos meus próprios pés. Meu coração batia descontroladamente contra as costelas. Pressionei as mãos contra o rosto, tentando regular minha respiração ofegante. O que diabos foi isso? Sussurrei para mim mesma, encostada na parede fria do corredor. O que eu acabei de fazer? Por que fui tão descuidada? Mas a culpa é só minha. Pare com isso, Helena, disse a mim mesma com severidade. Mas o caos dentro de mim não era causado apenas pelo que eu tinha visto. Caio já tinha 23 anos, não era mais uma criança. E eu, com meus 47, era uma mulher que já havia experimentado sua cota de vergonha na vida. Nunca antes eu havia me encontrado em uma situação como aquela, mas eu sabia exatamente o que era a sensação de querer desaparecer. Fiquei ali parada no corredor por um tempo que não consigo medir. Meu coração ainda martelava. Passei os dedos pelos cabelos tentando me recompor, quando a porta do quarto se abriu e Caio apareceu. Ele ajeitou a gola da camiseta, pigarreou e evitou meu olhar a todo custo. Helena, me desculpe. Eu pensei que tinha trancado a porta, disse ele, a voz trêmula, mas sincera. Eu balancei a cabeça rapidamente, desviando o olhar para um ponto qualquer na parede. Não. Na verdade, quem deve desculpas sou eu. Eu deveria ter batido antes de entrar, apressei-me em dizer, sem saber o que mais acrescentar. O silêncio que se seguiu foi pesado, denso. Não era apenas ausência de som. Era um silêncio carregado de significado.
Morávamos na mesma casa há anos, mas aquela era a primeira vez que nos olhávamos daquele jeito. A primeira vez que uma tensão tão palpável existia entre nós. Preciso descer e começar a preparar algo para o jantar, falei rapidamente, virando-me em direção à escada. Minha voz tremeu um pouco, mas me esforcei para manter a compostura. Caio não disse nada. Apenas me observou descer, como se estivesse tentando montar um quebra-cabeça complexo em sua mente. Até o jantar daquela noite não trocamos uma única palavra. Nenhuma mensagem, nenhum contato visual, nem mesmo uma conversa trivial. Mas aquele silêncio sussurrava em voz alta que as coisas nunca mais seriam as mesmas. Durante a refeição, sentamos à mesma mesa com Jorge entre nós, alheio a tudo, falando sobre seu dia no escritório. Mas Caio e eu não conseguíamos nos olhar. O único som era o tilintar dos talheres nos pratos. Precisávamos conversar, quebrar aquela tensão insuportável. Nós dois sabíamos disso. Mas como? Como começar uma conversa sobre aquilo? Uma noite se passou, depois o dia seguinte e mais um. Tudo parecia normal na superfície, mas na realidade, nada estava. Nosso silêncio apenas intensificava a corrente invisível que agora corria entre nós. Uma tarde, alguns dias depois, Caio se sentou ao meu lado no sofá da sala. Eu podia ver a hesitação em seus olhos, mas estava claro que ele queria consertar as coisas. Helena, sobre aquele dia, eu estou muito envergonhado. Desculpe, eu não queria que as coisas ficassem assim. Por favor, não quero que isso estrague nossa relação, disse ele, a voz nervosa, mas carregada de uma sinceridade que me tocou. Respirei fundo. Por mais estranho e inesperado que tivesse sido, eu precisava tranquilizá-lo. Eu era adulta ali. Sorri um sorriso pequeno e um pouco forçado, dei de ombros e disse: Ah, Caio, acredite, eu já passei por muitos momentos constrangedores ao longo dos anos. Então, para aliviar o clima, compartilhei com ele algumas histórias embaraçosas da minha juventude. O sorriso dele relaxou. Ele assentiu visivelmente aliviado. Sua vergonha pareceu diminuir um pouco. Naquele momento, pareceu que a tensão entre nós havia se dissipado. Mas, no fundo, eu sabia que nada havia realmente passado. Embora as coisas parecessem estar se acertando, aquela conversa, na verdade, apagou completamente as fronteiras que existiam entre nós, e eu podia sentir isso. As coisas estavam prestes a ir muito mais longe. Caio deu uma risadinha baixa, olhando para a mesinha de centro. Acho que agora estamos quites, então ele disse em voz baixa. Franzi a testa levemente e me virei para ele. O que você quer dizer com isso? Perguntei, e havia uma ponta de curiosidade genuína na minha voz. Por um segundo, a expressão em seu rosto mudou, como se ele tivesse acabado de perceber que disse algo que não poderia retirar. Ele coçou a nuca, hesitando por um instante, mas já havia começado e agora não tinha escolha a não ser continuar. Ele respirou fundo, desviou o olhar e murmurou: Eu também já te vi daquele jeito. Você só não sabia. Foi como um choque elétrico percorrendo meu corpo. Fiquei paralisada por um momento. O quê? Sussurrei, sentindo o peso de suas palavras me atingir. O rosto de Caio ficou vermelho novamente, mas ele continuou. Eu nunca te contei porque fiquei com muita vergonha, mas eu nunca esqueci. Na verdade, era o meu pequeno segredo. Algo que eu não conseguia tirar da cabeça. Meu coração começou a bater descontroladamente. Aquele calor estranho voltou a se espalhar por mim. Era uma sensação alienígena, que me dizia que algo fundamental havia mudado. As palavras de Caio não eram apenas uma confissão. Elas haviam demolido todas as barreiras entre nós. Olhei para ele. Ele também estava olhando para mim. E agora, nós dois sabíamos que aquela não era uma conversa comum. O ar na sala ficou mais denso. Tudo mudou a partir daquele dia. Tudo. Antes, sempre houve uma distância entre nós, aquela fronteira invisível que nos separava como madrasta e enteado. Mas agora, parecia que essa fronteira havia desaparecido completamente, sem que nenhum de nós percebesse. Comecei a passar muito mais tempo com Caio. Pequenos momentos, conversas aparentemente insignificantes, mas na verdade, cada uma delas apenas alimentava a chama da tensão entre nós. Agora chegávamos a sentar juntos para assistir a filmes à noite. Antes, sempre mantínhamos uma distância segura no sofá, mas agora, havia uma atração tácita, algo que ambos sentíamos, mas nunca admitíamos. Às vezes, quando a mão de Caio roçava na minha no braço do sofá, quando minha perna tocava a dele, ou quando nossos ombros se encostavam durante uma gargalhada, eu sentia algo estranho por dentro. Uma corrente elétrica. Mas eu tentava não pensar nisso. Uma noite não consegui dormir. Fiquei rolando na cama, mas uma inquietação interna não me deixava em paz. Apenas uma coisa ocupava minha mente. Isso não podia continuar assim.
Eu precisava estabelecer um limite. Se ele tinha sentimentos por mim, eu precisava ser direta e acabar com aquilo. Com esse pensamento, levantei-me da cama. Meu coração batia como um louco, mas minhas pernas já me levavam em direção ao quarto de Caio. A porta estava entreaberta, e uma luz fraca do abajur iluminava suavemente o cômodo. Ao entrar, eu o vi. Ele estava dormindo, mas naquele momento, meus olhos não estavam nele. Estavam fixos em outra coisa, em algo grande. Minha respiração ficou presa na garganta. Meu corpo congelou por um instante. A visão dele daquele jeito provocou uma tempestade dentro de mim. Eu não deveria ter visto aquilo. Eu deveria ter me virado imediatamente, mas não o fiz. Fiquei ali por alguns segundos, tentando entender o que estava sentindo. Então me afastei. Havia algo dentro de mim que eu não conseguia reprimir, mas precisava ignorar. Voltei para o meu quarto, deitei-me, mas nada mais era igual. Naquela noite eu não tinha ideia do quão mais complicadas as coisas se tornariam. Não importava o que eu fizesse, não conseguia lutar contra essa crescente proximidade com Caio. A cada dia que passava, as fronteiras se tornavam mais turvas, e a atração entre nós só se intensificava. Eu nem percebi quando as coisas chegaram tão longe. Mas eu sabia de uma coisa, estava se tornando impossível voltar atrás. E então, numa sexta-feira, Caio chegou em casa. Ele estava bêbado. O barulho da porta batendo, o som de algo caindo no hall de entrada. Aqueles ruídos poderiam acordar Jorge. Mas eu sabia como Jorge tinha o sono pesado, então saí rapidamente do meu quarto. Fui até Caio. Eu nem tive tempo de ajeitar direito meu pijama e já estava ao lado dele. O olhar de Caio estava um pouco desfocado, e um leve sorriso brincava em seus lábios. Helena, você é de verdade, ele murmurou. Suas palavras estavam arrastadas pelo álcool, mas ainda assim, pareciam sinceras. Respirei fundo e segurei seu braço. Caio, vamos. Você não pode subir assim. Precisamos ficar quietos. Mas o olhar de Caio estava fixo no meu rosto. Ele sorriu suavemente. Seu olhar percorreu lentamente meu corpo. Sabe, você é realmente linda. Você sempre foi assim ou eu que nunca tinha notado? Gelei por um segundo, mas rapidamente me recompus. Caio, para com isso. Vamos para a cozinha. Vou fazer um café para você. Eu o conduzi lentamente para a cozinha. Tentei deixá-lo um pouco mais sóbrio, mas o olhar de Caio e suas palavras estavam fazendo algo dentro de mim desmoronar também. Caio sentou-se em uma cadeira enquanto eu preparava o café, mas de repente, a caneca escorregou de suas mãos e se espatifou no chão, derramando água por toda parte. Ah, Caio, você precisa ter mais cuidado. Sussurrei rapidamente, tentando limpar a bagunça. Mas Caio apenas sorriu suavemente. Você sempre foi tão gentil. Limpei a cozinha às pressas. Não podíamos mais ficar ali. Jorge estava dormindo no andar de cima, e Caio, naquele estado, não podia se dar ao luxo de fazer barulho. Ok, vamos subir, mas fique quieto, avisei, passando o braço dele por meus ombros e o guiando em direção à escada. Quando chegamos ao quarto dele, seus movimentos estavam ainda mais instáveis. Ele precisava trocar de roupa, mas estava embriagado demais para fazer isso sozinho. A princípio, eu quis me virar, mas ao vê-lo lutar para tirar a camisa, instintivamente o ajudei. Quando meus dedos tocaram os botões da camisa dele, a respiração de Caio ficou mais lenta. Naquele momento, uma tensão pesada pairou entre nós. O silêncio apenas amplificava a eletricidade no ar. Eu sabia exatamente o que estava fazendo e ao mesmo tempo não tinha a menor ideia. Caio me olhou de um jeito diferente, e aquele foi um daqueles momentos, um ponto de inflexão do qual não poderíamos mais voltar. Caio parou de tentar se trocar. Ele abaixou os braços e olhou diretamente nos meus olhos. E foi então que percebi que minha própria respiração estava acelerada. Estava tão quieto. O ar no quarto parecia pesado. Até respirar era difícil. Eu não aguento mais esse joguinho, Helena, disse ele. Sua voz era baixa no início, mas cheia de uma certeza assustadora. Eu o encarei, sem piscar. Meu coração estava na garganta. Mas o que Caio estava tentando dizer? Nós dois nos pegamos uma vez e pronto, acrescentou ele. Sua voz ficou um pouco mais grave. Você fica pensando nisso o tempo todo. Eu sei que isso passa pela sua cabeça antes de dormir. Um arrepio percorreu meu corpo, me fazendo dar um pequeno passo para trás, mas meus pés pareciam colados ao chão. Caio, isso é errado, eu disse, mas minha voz era um fio trêmulo. Caio sorriu levemente, mas não era um sorriso inocente. Nós já passamos do ponto de decidir o que é certo, Helena. Pare de mentir para si mesma. Então ele deu um passo à frente, depois outro. Ele estava tão perto que eu podia sentir sua respiração na minha pele. Ele levantou a mão, passando os dedos suavemente pela minha bochecha.
Eu queria me afastar, mas não conseguia. Pigarreei, porque no fundo, eu sabia que ele estava certo. E então, os lábios de Caio encontraram os meus. Todo o silêncio, toda a atenção. A resposta para tudo estava escondida naquele momento. Os pensamentos que ecoavam em minha cabeça de repente se calaram. Todas as minhas dúvidas se tornaram um sussurro, porque eu não resisti a Caio. A verdade é que eu nunca quis resistir. Minhas mãos tremiam, mas eu não me afastei. Ao ver a determinação nos olhos de Caio, percebi que não havia mais nada a esconder. Engoli em seco, respirei fundo e lentamente deslizei as alças do meu pijama pelos ombros. Você tem razão, Caio, sussurrei, quase inaudível. Não vamos mais jogar esse jogo. Eliminando completamente a distância entre nós, deitei-me na cama. Meu coração batia forte no peito, mas não havia mais como voltar atrás. Caio se inclinou lentamente sobre mim. Ele me olhou nos olhos por um momento e então sorriu. Não tenha medo, disse ele, com uma voz quente e reconfortante. Está tudo bem. Desviei o olhar. Um tremor me percorreu. Mesmo que eu não pudesse admitir para mim mesma, eu sabia há quanto tempo esperava por este momento. Mas ainda assim, as palavras não puderam ser contidas. Caio, estou com um pouco de medo, eu disse, minha respiração irregular por causa de alguns eventos sérios. Caio sorriu e ignorou minhas palavras, como se gostasse delas. Talvez porque estivesse bêbado. Caio se inclinou suavemente em direção ao meu ouvido e disse, o Jorge não pode acordar. Eu sabia o que ele queria dizer. Precisávamos ficar em silêncio. Não sei o que senti. Algo enorme dentro de mim me fez conter e não emitir um som alto. Caio olhou para mim e disse algo como, eu sei, querida, está tudo perfeito. E você também. O que ele sabia? Acho que ele adivinhou e me entendeu. Não consegui me conter e fechei os olhos com força. Eu segurava firmemente, não com as mãos. Meu corpo tremia e se contorcia em espasmos. Cobri minha boca com a mão para não fazer nenhum som. Caio estava tão bêbado que não se importava. Na verdade, até isso me afetava profundamente.